passei para o pessoal algumas perguntas, né? Mas eu queria chamar o Wilson também, juntamente com Antônio Filho, dar o microfone para o Wilson. Você vai falar primeiro, depois o Wilson também fala o que quiser, mas eu quero perguntar, quando é que você teve a chamada para a missão? Porque eu sei o seu testemunho, você já me contou algumas vezes, mas algo que você sinta de passar para a igreja da questão da chama missionária. Porque eu entendi algo muito profundo essa noite, que é a questão de propósitos. Para que Deus vai te curar? Para que Deus vai te usar expulsando demônio? Se arranhar o carpete, paga dobrado em dólar, viu? Amém. Aleluia. Não podia perder a oportunidade. Porque como é que Deus te chamou? Como é que você foi vocacionado? Né? Eu sei que você estava na universidade, teve uma situação, mas algo que você queira compartilhar para a igreja, que eu sei que isso é maravilhoso. Depois eu vou perguntar aqui as perguntas que, aleluia, eles fizeram. Amém? Amém. Eu recebi meu chamado, eu aceitei ele no meu batismo. No meu batismo. Quando eu fui batizado, o pastor, que inclusive eu tenho um grande carinho e admiração por ele, o pastor Luiz. Hoje ele é pastor, se eu não me engano, em Los Angeles, na Califórnia, na Igreja Fonte da Vida. Ele me batizou quando eu subi, né? Como dizem, subir as águas, né? Descer as águas, depois você sobe nascendo de novo, né? Quando eu nasci de novo, segundo a nossa tradição na igreja, ele profetizou, ele disse, profeta às nações. Eu não sabia nada do que era isso. Tinha a menor noção, tinha aceitado Jesus umas 2, 3 semanas atrás, não sabia nada do que isso significava, mas aos poucos eu fui entrando dentro desta área de chamado, e depois, mais tarde, eu recordei essas palavras. Inclusive, ele me lembrou dessas palavras, e essas coisas se cumpriram na minha vida e têm se cumprido. E Deus já falou comigo também, me deu um número exato. Então, eu sei que eu não vou morrer por um tempo, então, porque Amém. Se ele me deu o número exato, tem que cumprir o número, né? Então, ainda tem um caminho para trilhar ainda. E isso aí tudo faz, pessoal, a questão do propósito. Ou seja, Deus não te chamou para olhar para trás. Quem olha para trás, tem gente que fala, não, é covarde, é não sei o quê. Não, eu não falo de covardia, nem muito menos de apatia. Eu digo algo um pouco mais profundo. O diabo enfincou as raízes em você, e você fica olhando para trás em vez de avançar, né? Em vez de ir para o seu propósito. Um crente fora do propósito é um crente à beira do abismo para se desviar. E você, grande Wilson Veiga, como é que foi teu chamado, teu propósito? Wilson é o tio da equipe, né? Ele é um patriarca das nações, é o mais velho. Que tem menos cabelo branco. Não podia perder essa. Não podia perder essa. Paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite. Todo mundo animado? Amém? Bem rápido, tá? Eu quero fazer uma conexão do que o Tiago ministrou sobre propósito e o que o pastor Anthony fez a introdução do que a gente está conversando aqui, com relação abordou sobre chamados, sobre o ID, e essa questão da fé, do crer. Desde criança, eu ia para a igreja com a vizinha. Meu pai era desviado, minha mãe é origem católica, meu pai desviado. E a vizinha de fundo me levava para a igreja de uns 3, 4 anos, mais ou menos. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Mas algo interessante aconteceu que eu iniciei na Assembleia. No entanto, quando meu pai foi para a igreja, a gente foi para Batista, ele era origem batista. Batista, missão mesmo, tradicional e tal. E algo extraordinário. Eu fui batizado com 6 anos. Ninguém é batizado com 6 anos na Batista. Geralmente as igrejas seta, pelo menos, porque qualquer criança levanta, eu quero, né? Mas eu perturbava tanto o pastor, que ele falou, eu tenho que batizar esse menino. E meu pai não pode, ele 6 anos, não sabe o que quer. Eu falei, não, ele sabe o que ele quer, e eu não sei porquê, mas eu vou batizar ele. E para mim, eu entendo isso como algo sobrenatural da minha carreira. Deus tinha um propósito na minha vida. Então, com 6 anos, fui batizado. Entretanto, a minha história até 2012, mais ou menos, 13, não sei quando o Tiago veio para o Brasil. Brasil, ó.
foi na minha casa, né? Quem não sabe, a gente é primo, tal, foi criado juntos, tal. Quando ele foi na minha casa, até aquele momento, sempre fui crente, sempre na igreja, sendo líder de adolescentes, jovens, juniores, fui crescendo, tal. Cheguei a ser vice-presidente na igreja batista, ou seja, um presbítero, alguém que assumia a igreja por um tempo. Entretanto, eu pregava, mas aquela questão do que o Tiago falou, cara, a gente conhece a Bíblia, a gente fala da Bíblia, mas até então não vivia a Bíblia, porque a fé, eu falava de fé, mas eu não exercia a fé. Eu fui entender isso no dia que a minha esposa insistiu para que o Tiago fosse orar pela minha cunhada. Eu falo porque ela permite, ela é o testemunho de vida dela. E ela tinha problemas que ela não conseguia andar, não levantava braço, não arrumava casa, não limpava chão, nada. Ela tinha um problema. Eu direto carreguei ela para fazer procedimentos cirúrgicos e tal, e não resolvia. E até o momento que minha esposa falou, vou levar o Tiago na minha irmã, né, para ele orar. E aí eu ficava bloqueando, sabe por quê? Eu comecei a ver uns vídeos do Tiago na África, né, não lembro a região ali, no Haiti, mas os vídeos mais antigos, o cara orando, crianças de possesso, endemoniada. Gente, isso para um batista tradicional, vocês não têm noção o que é. Já foi, né? Foi cru também. Então, eu olhava aqueles vídeos e falei, cara, o Tiago está numas erradas aí, velho. Falei isso, falei, pai, tu vai deixar o Tiago pregar na nossa igreja? Olha o que o moleque está fazendo. Aí ele foi para Morrinhos e o pastor convidou ele para pregar lá. Falei, bicho, eu estou curioso para ver o que esse cara vai fazer na igreja. Porque o meu exemplo de expulsar demônio, o meu exemplo de libertação, o meu exemplo de orar por cura, era a televisão. Ok, tá ali, não tem problema. Tá ok, é a forma deles. Mas é um pouco de show, é o propósito. Por isso que eu estou ligando o meu testemunho ao propósito. Qual é o propósito disto? Então, esse é o meu exemplo, meu testemunho não, o exemplo de vida. Mas quando eu vi ele orando pela minha cunhada, por libertação, por cura, né? E aí ele orava pedindo aos anjos para cuidar daquela situação, né? Anjos, amarra, tal, libertação, tudo. Eu olhei e falei, cara, esse cara está maluco, vai orar para anjo. Eu estava orando para anjo, né? Ele está dando ordem, trabalhar. Mas era o meu conhecimento da época, já vou explicar isso, né? Eu falei, cara, está maluco, orar para anjo, velho. Gente, aquilo foi impactante, de certa forma, que o Tiago falou por 2 vezes, não sei se você lembra disso. Falou, vocês param de atrapalhar, eu vou tirar eu e minha esposa, tá? Vocês 2 da sala. De forma assim, claro, ele tinha um propósito. O propósito dele era a libertação, era curar a cunhada, e os 2 cru atrapalhando, né? E aí eu falei, bicho, o que a minha esposa está fazendo? Ela está fazendo uma coisa errada, porque, né? E aí a segunda vez que ele parou, eu entendi. Falei, Deus, tem algo novo aqui? Tem algo que eu não conheço? Tem algo que eu preciso saber? Então ela vai ser curada na minha frente. Eu não quero esse negócio de depois, né, uma semana, os sinais, tal, daqui tanto tempo. Não, vai ser curada agora. Aí, eu acho que não sei se foi o Espírito Tomé, alguma coisa aconteceu lá, mas enfim, eu falei, tem que ser agora, tem que ver, né? Então, isso é bíblico, tá, irmão? Você pedir para crer, não, é bíblico, Tomé pediu. Mas assim, naquele momento ali, foi algo que marcou a minha história. Quando eu orei dessa forma, quando eu falei, se tiver algo novo, eu vou viver isso aqui. Mas tem que acontecer agora. Porque à noite ele ia pregar na igreja, eu também estava preocupado com a igreja. Eu falei, se o cara orar desse jeito na igreja... Um adendo. Você percebe que a religião lhe amarra, o propósito te impulsiona. Eu vou repetir. A religião ou a religiosidade lhe amarra, o propósito ele te impulsiona. Então nós precisamos estar no propósito. Uma religião ela vai colocar um jugo sobre você. O propósito vai te levar ao destino que Jesus quer para você. Amém. Isso não... eu estou no propósito, vou ser insubmisso. Não, aí você está sendo contra a palavra. Nós temos que vivenciar a palavra para estar dentro do propósito. E essas amarras que a religião quer lhe colocar, ela quer lhe colocar um jugo para você dizer assim, não, a mão de Deus está aqui, o poder só está aqui, é o profeta Antonão, é o templo de Antonão. Né? Então, assim, por aí você entende que é um jugo, quando nós que entendemos a verdade do propósito, queremos que Deus se revele a você na individualidade.
Isso. E aí aquele momento foi um momento ápice para mim, porque realmente ocorreu. Ela foi curada imediatamente ali da minha frente. Primeiro teve o processo de libertação. Tudo que ela tinha de tempos de vida era espiritual, nada natural. E a gente até então, eu inclusive ajudando, né, tratando de forma natural, buscando os melhores médicos de Brasília e tal. Entretanto, ela é espiritual, meus irmãos. E houve uma libertação, houve uma cura. Assim que ele terminou de orar, ele mandou ela pular, mandou ela levantar os braços, mandou ela agachar, fez tudo que não fazia. À noite, a minha cunhada botou um salto desse tamanho, subiu a escada, era uma igreja antiga, tinha um escadão, né? E eu acostumado a sempre carregar ela para levar para cima, eu vou te carregar. Não encosta não, vou subir. Amém. Subiu de salto, assim, a igreja inteira olhando aquilo, eu já estava totalmente, né, impactado com o que tinha ocorrido. E aquele dia, realmente, quando eu falei com Deus, eu quero viver isso, eu vou aprofundar nisso, então. Isso foi um propósito de vida para mim. Até hoje eu cresço, eu aprendo, eu estava aprendendo hoje com o Tiago aqui, aprendo com o pastor Anthony. Amém. É um crescimento, é uma busca diária, é um aprendizado diário. Então, precisou primeiro, que o pastor Anthony falou, quebra de religiosidade. Segundo, preciso de exercitar a minha fé. Qual é o teu limite de fé? Extrapola o teu limite de fé, porque se você não tiver fé, não vai fazer nada. Extrapola o teu limite de fé. Eu só tenho fé, creio que Deus... Tá, de que forma? Até onde é a tua fé? Até onde a tua fé pode te trabalhar? E aí, você extrapolou o teu limite de fé. Qual é o propósito disso? Aonde você quer chegar com isso? Espiritualmente, não naturalmente. Se você pensar de forma natural, morre aqui o teu propósito. O nosso propósito é até o céu. Então, extrapola isso e avança nesse conhecimento de vocês. Obrigado. Amém, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. Crer naquilo que você está vendo, até o ímpio crê, até o endemoniado crê, o ateu crê. Engraçado que quando o Tiago estava falando de propósito, para você ver como as coisas são ligadas. Uma jovem, né, entrou em contato comigo num gabinete, eu não vou dizer de onde é, mas ela está na universidade e está em crise lá. Porque é justamente isso. Pessoas sem propósitos, nós somos tendenciosos a perder o caminho, a se desviar. Seja não apenas da religião ou do encontro com Deus, mas de tudo isso. Né? E assim, entre vocês, Tiago e Wilson, já pensaram em parar, em desistir? Passaram por momentos de aflição nessa área? Essa pergunta já me perguntaram antes, é uma boa pergunta. Eu já respondi ela várias vezes, eu vou responder da mesma forma. Eu já pensei e penso em parar todo dia. Todo dia. Não tem um dia que não passa na minha cabeça a possibilidade e o pensamento em parar. Eu simplesmente escolho não agir nesse pensamento. Aleluia. É uma simples questão de escolha. Da mesma forma que você pode escolher todo dia entre fazer o bem e o mal, você pode escolher em seguir a Deus ou não. Ou você pode escolher em desistir ou não. Então, forte. Eu simplesmente faço a escolha consciente de que eu não vou desistir e ponto final. E antes de o Wilson responder, é algo tão maravilhoso, porque até na minha sabatina para a Convenção Batista Nacional, algumas vezes um dos pastores chegaram para mim e perguntaram assim: você já pensou em desistir do pastoreio? Né? É algo muito sério. Todos os dias nós somos confrontados, porque o diabo ele quer te cessar. Quando a revelação chega a você, automaticamente uma escama cai, um bloqueio cai, uma barreira cai. Então o que acontece? Para ele você não pode mais caminhar, ele quer te parar, porque te parando vai perder o propósito, e perdendo o propósito vai ser menos um orador, alguém que possa incomodar o inferno. Meu caso é um pouco diferente da vida do Tiago. O pastor Anthony tem a questão ministerial deles, né? O Tiago tem a ANS como liderança global, né? Tem várias Eu tenho pessoas. Orado para Tiago assumir logo o pastoreio, mas ele corre disso. Perto de abrir uma igreja, mas ele corre. Abrir lá uma IBTA lá em Dallas. O pastor Anthony, você pegar a palavra acima de mim. Mas o meu grande desafio são os pós-ruptures.
eu vivo isso aqui com vocês, eu vivo isso aqui lá no Tocantins, tal. Eu vejo muitas pessoas impactadas, vejo muitas pessoas transformadas. E o meu grande problema, até o Tiago uma vez falou isso sobre, entre aspas, não é uma depressão, mas é o pós-ruptura, a gente sofre muito. Porque isso aqui é algo que nos motiva, joga para cima, evangelizar, né? Ver uma pessoa curada. Agora, em Tocantins, vocês sabem do testemunho de lá, não precisa de eu contar, né? Do jovem lá. Cara, isso não tem valor, não tem preço. E quando você volta para a sua vida natural, quando eu volto lá para meu trabalho, para a faculdade, para o curso de teologia, ministérios, igreja, todo aquele contexto ali, isso acaba poxa, será que eu estou, né? Como é que está? Eu vou abandonar a faculdade, abandonar o trabalho, abandonar isso aqui. Porque todo dia você quer viver isso aqui. Mas existe algo que eu preciso. Eu sou pai de 2 filhas, eu tenho que cuidar das minhas filhas, tenho que cuidar da minha esposa, da minha casa, eu tenho que honrar e tal. E eu preciso resolver isso, né? Preciso cuidar. Ao mesmo tempo que também eu tenho o reino de Deus. Então, começa a gerar alguns conflitos em você, que você tem que saber lidar com essa situação, porque senão você entra em parafuso. E Wilson, paranoia, de fato, nisso aí que você está falando, segundo a Bíblia, se você não faz essa parte aí, de cuidar da tua filha, da tua família, do teu trabalho, você é desqualificado para exercer os seus dons, o seu chamado dentro do corpo de Cristo. Ou seja, Deus te desqualifica para o seu propósito eterno. E muitas vezes, nos dias atuais, os crentes eles colocam muito empecilhos para servir ao Senhor. Sempre o primeiro culpado de qualquer coisa é Deus. Está aqui um rapaz, um homem que vai às nações, né, que é o Wilson. Hoje ele trabalha, e trabalha muito, inclusive hoje deixou de desfrutar algumas coisas que estava lá de home office, e eu aperreando. Ontem também estava de home office trabalhando. Está fazendo o curso de agronomia, porque a empresa solicitou, está fazendo o curso de teologia, e além de atuar na igreja local, ele ainda abençoa outras igrejas na comunidade que ele está atuante, no estado que ele está atuante. Então, qual é a sua desculpa? Qual é o seu problema? Qual é o seu propósito? Então, assim, tudo isso envolve o propósito, porque não é uma igreja, não é para o pastor Anthony, não é para uma denominação, é para Deus. E quando a gente faz para Deus, o propósito é coisa gloriosa. Algumas pessoas me perguntam, Tiago, e eu vou perguntar para vocês, né? Por que vocês não cansam, não param? Vocês já responderam. Não é verdade, né? A gente cansa. Inclusive, antes de vir para cá, eu tive que tirar uma sonequinha de 5 minutos. Eu acordei com o meu próprio ronco na sonequinha. Você estava 5 dias atrás no Nepal, agora, depois Nova York, e agora já está aqui. Mas quando ele fala assim, não cansa, é porque os homens de Deus hoje, eles não têm essa estabilidade de propósito. Então, como é que você foca no propósito para não perder não esmorecer na caminhada? Não desista. Não desista. É uma decisão consciente. Diária. É consciente. Não culpe ninguém por suas escolhas. Não culpe ninguém. O que acontece muitas vezes é que nós tomamos decisões ruins e porque não temos o caráter para reconhecer que somos responsáveis por nossas próprias decisões, começamos a colocar a culpa em outras pessoas. Foi por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa dessa pessoa eu tive que sair daquela igreja, eu tive que parar de trabalhar nessa área. Bologna. O reino de Deus é construído por esforço, por guerreiros. Se você não entendeu ainda, você vai entender, ou você deveria entender, quando você vê uma pessoa manifesta que ela não está consciente de si mesma, e há uma entidade demoníaca ali, um anjo caído ali dentro daquele ser humano, e ele está rosnando como um tigre e quer te destruir. Quando você ver isso, você deve ter, no mínimo, a capacidade de entender que aquele não é a pessoa, mas aquele espírito te odeia. Ele te odeia porque ele sabe que você tem propósito, mas se você não tem um propósito, você não vai saber. Então, quando você sabe que você tem propósito,
você sabe que você está em guerra. Aleluia. É uma guerra. E se é uma guerra, você tem que ser guerreiro. Você tem que lutar. Você tem que ser... Tem uma palavra que eu costumo dizer com os amigos mais próximos. Você tem que ser casca grossa. Se você tiver... Não pele fininha, que você é facilmente machucado, vai ser difícil você permanecer. Você tem que ser casca grossa e ser guerreiro. Amém. Eu vou começar aqui a perguntar as perguntas que vocês solicitaram. Se caso vocês tiverem algo a mais, passem por aqui para a gente não perder tempo, tá? Pastor, deixa eu só acrescentar algo aqui. Acrescente, filho. Fica à vontade, você está em casa, filho. Porque, cara, eu fui incomodado. Eu nunca falei sobre isso, tá? Eu tenho medo das pessoas olhar para mim e falar, poxa, é o Wilson. Não, pelo amor de Deus. É algo que o Senhor está me desenvolvendo para ter qualidade sobre o meu tempo. Além de tudo isso que o pastor Lenten comentou, do que eu faço, nós somos responsáveis, eu e minha esposa, por 2 ministérios na igreja. Os líderes da igreja precisam ler 2 livros a cada bimestre, quase que um livro por mês. Eu tenho aulas até sábado, de segunda a sábado à tarde. Okay? Saio da faculdade, vou para cumprir um dos ministérios, 30 semanas. Dentro da empresa, eu estou numa função nova, eu preciso aprender, estou estudando sobre ela. O meu tempo não tenho Netflix, eu não acesso, eu não perco tempo com filme, eu não perco tempo com coisas que não me agrega valor. Não perco. É algo que eu tenho para mim, cara, o que o reino de Deus vai ganhar com isso? A minha profissão vai, o meu estudo vai, eu tenho um propósito sobre o meu estudo, os ministérios a qual eu sirvo a minha igreja local, Deus tem propósito com isso. Tudo que está conectado com os céus, eu assumo. O que não está, não me pertence. Adiciona aí, Wilson, se você tem propósito, você sabe e você prioriza o seu tempo. Prioriza. Amém. Amém. É piada interna, viu? Sempre a gente fica assim brincando um com o outro, porque ele diz mas que é brasileiro, mas ele é americano, tá? Ele não sabe falar português. Não tira o foco, não. Isso é sério. Amém. Isso é sério. Se você tem propósito, você sabe priorizar. Você sabe priorizar o seu tempo. Não, talvez você não saiba, mas por conta do propósito, aos poucos você se encaixa dentro desse sistema, porque o propósito ele te mantém focado. Então não tem outro jeito, à medida do tempo, que você vai continuar no propósito, a não ser que você priorize o seu tempo. Irmãos, a gente é gente da gente, para a glória de Deus. E antes de começar aqui a responder as vossas perguntas, falar mais formal, já que você pediu, no ano de 2015, quando a gente fundou a IBTA, eu tinha um propósito, eu não vou dizer eu tinha um propósito de não ser pastor. Eu queria continuar como missionário, eu iria abrir a congregação, ia ficar afiliado a uma igreja grande e conseguiria viajar vários locais. Dessas igrejas, né, se predispôs a me ajudar na época. Até hoje eu estou aguardando a resposta. Mas glória a Deus, irmãos, que naquele momento, né, Deus ele me conduziu para o propósito. E eu disse sim, eu não disse não. Embora que eu queria dizer não, e teve muitos sinais que Deus assim cumpriu o propósito chamado. Quando Deus cumpriu o propósito, eu disse, vou ligar para Tiago, se Tiago sentir paz, né, a gente vai fazer isso e vai dar seguimento. Tanto que nós fomos consagrados pela ANS, fui consagrado ao pastorado pela ANS, lá na Tanzânia, Hope Tour, em 2015, final de julho de 2015. E é tão maravilhoso que eu deixei até a foto ali da consagração, está naquele banner ali. Mas o que acontece? Eu podia ter dito não, mas quando eu disse o sim para Deus, Deus ele se responsabiliza, e a bênção que Deus nos dá, ela não acrescenta dores. Passamos por dificuldades, passamos por luta, mas o foco está sempre no propósito. Os amados querem entregar algo, falar algo? Amém. Eu vou perguntar e vocês vão respondendo, tá? Qual a diferença de libertação para processo de libertação? A gente trabalha muito isso, tanto aqui como lá em Rio Tinto. Para mim, libertação não é o momento de ser expulso do demônio e estar liberto. Ali é parte. Para mim, libertação é quando a pessoa ela se liberta.
Porque libertar de quê? Nós falamos de quê? Libertar de quê? Não é libertar de demônio, nós estamos expulsando. A pessoa se liberta. Como é que ela se liberta? Fechando as brechas. Aquilo que faz pecar, aquilo que ela busca, que é a ação do diabo, dos demônios em cima da vida dela, ela precisa se libertar disso. Isso não é porque a gente expulsou o demônio, a pessoa, beleza, tchau, pode ir embora, vai ser feliz. Meu irmão, é pior. Eu não faço libertação na rua. Não sei se a pessoa vai buscar isso depois. A Bíblia diz que vai vir outros 7. Isso é pior. Eu só oro por expulsar demônio se a pessoa realmente quer um compromisso, eu vou aceitar Jesus, quero viver uma vida nova, ou seja, ela quer ser liberta, aí eu vou expulsar demônio. Porque tem um propósito nisso. Ela quer ser liberta. Ela quer viver o reino de Deus sobre a vida dela. Porque expulsar para vir pior, eu não vou fazer trabalho para o diabo. Não vou mesmo. Isso é uma dúvida muito frequente nos dias atuais. Pastor, o que é libertação e o que é o processo de libertação? Libertação é quando você, de fato, entrega a sua vida para Jesus, como o Wilson falou, e ele tem um trabalho missionário que ele sai nas casas, assim, pessoas que chamam para receber oração, e ele até pode expulsar no primeiro momento, mas depois, se a pessoa não quiser passar fechar as brechas, dá errado. O processo de libertação é pior do que a libertação. Porque o processo de libertação, aquele que roubava, ele vai ter que parar de roubar. Aquele que mentia, ele vai ter que parar de mentir. Aquele que estava em fornicação, vai ter que parar de fornicar. Aquele que estava com masturbação, usando droga, ele vai ter que parar de usar droga. Então vai ser nesse momento que vai ter o maior conflito da vida dele e dela. E ali ele vai ter que se posicionar se ele vai querer ou não. Então, perceba que libertação não é brincadeira ou um show pirotécnico para você ficar atrás de demônio. Tem crente, Wilson, que fica mais na sagacidade para querer expulsar um demônio do que ver uma vida transformada. Para mim, irmão, demônio é muito fácil expulsar. Porque não é a gente que expulsa. É Deus. É o nome de Jesus. Para mim, o que eu fico mais impactado é quando aquela pessoa que foi liberta, ela diz assim, pastor, agora eu estou vivendo uma nova vida, estou vivendo uma vida com Deus, e agora eu já estou buscando o batismo no Espírito Santo, minha vida está caminhando para o propósito do Senhor. Entenda que isso é muito mais sério. Então, quando você vê uma pessoa se manifestando, você tem que ter amor e zelo, e para ajudar aquela pessoa a se livrar daquele mal. O que é que você... Ok. A pergunta é... De acordo Qual a diferença de libertação e processo de libertação? Eu vou responder com a Bíblia, tá bom? Eu tenho a minha versão, eu tenho aqui em inglês, mas eu vou tentar botar em português, tá bom? Tá bom. Libertação. Isso aqui é libertação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, se alguém é em Cristo, nova criação se tornou. O velho já era e o novo está aqui. Minha tradução foi ruim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é libertação. Está me entendendo? Isso é libertação. Agora, o processo de libertação é isso aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não adianta expulsar demônio no cidadão que não vai negar a si mesmo. Vai ficar mais cheio de capeta do que tinha antes. Entende o porquê, irmãos? Quando você vai para uma visita no lar, principalmente a equipe de intercessão, se a pessoa não tem propósito, nem ore. Eu só oro por libertação por alguém fora da igreja, se ela vier para o culto. Se for para eu ir na casa dessa pessoa que não é crente, para eu expulsar demônio dela, tenha muito cuidado. Você tem processo de libertação, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Todo dia você tem que morrer para o seu desejo de fornicar. Todo dia você tem de morrer para o seu desejo de dar um miguezinho no trabalho. Todo dia você tem que morrer para o seu desejo de gritar com sua esposa, com seu marido. Todo dia você passa por processo de libertação. Tá? Velha criatura, nova criatura. E libertação é o dia que você aceitou a Cristo e você disse, daqui para frente eu sou nova criatura em Cristo. Aí começou a sua libertação. Quando nós juntamos, nós oramos uns pelos outros.
É. Eu sou o primeiro a abrir a mão, nós assim, cara, olha por mim aí, vê se tem alguma coisa em mim aí que tem um pecadinho de estimação que eu não estou reconhecendo. Meu Isso irmão, é sério, isso é sério. Isso é sério, irmão. é diário. É sério. Às vezes tem coisa que eu acho que é normal. Eu cara, falo isso, pra eles Deus pensam que é não brincadeira, mas a gente também faz isso. Eu irmão. preciso de oração, eu preciso que alguém ponha as mãos sobre mim, me liberte daquilo que está me travando a avançar no reino de Deus. Às vezes eu avancei até aqui, porque daqui para frente precisa de libertar de coisas novas, maiores, que eu não estou conseguindo. Então eu preciso que o Espírito me revele. O Espírito Santo revela para nós, Deus, onde estou errando, onde estou falhando, preciso crescer. E a gente ora uns pelos outros, sempre. E por isso que tem que procurar homens e mulheres de Deus para sempre estar em constante oração. A Bíblia fala, aí vamos para a Bíblia. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que está forte, ajuda o que está fraco. Se você não está em processo de libertação, você devia estar igual o Enoque, que foi arrebatado. Ou então igual o... Todo dia o pecado vem e chama. Lembra meu da irmão. música? Próximo. A pessoa sem acreditar consegue ter autoridade para libertar? Até rimou, viu? Respondendo com a Bíblia também. Lá, quando Atos 16, né? quando os discípulos começaram a ser ensinados por Cristo com relação ao exercício da autoridade, alguns voltaram a Jesus dizendo que os filhos de Seva estavam expulsando demônios no nome dele, né? Então, expulsar demônio é um exercício de autoridade exercido mediante a fé. E em outra ocasião também, os discípulos não puderam expulsar demônio de uma criança e Jesus repreendeu-os por conta da pouca fé. Então, assim, tem gente que tenta relativizar o aspecto da fé, mas é um fato que fé e milagres e o exercício de autoridade caminham mão em mão. Aleluia. Às vezes Deus fala e acho que é da minha cabeça, um pensamento meu, mas depois Deus confirma logo após. O que é que vocês falam acerca disso? Eu já no início do meu chamado, eu tive bastante dificuldade, porque eu era ensinado, né, sobre o seminário da autoridade via online, à distância. Com o Thiago nós reuníamos 15 dias. Skype, velho, eu me lembro. Skype. Skype. Nós reuníamos a cada 15 dias, dava lição, e o maluco do Thiago, cara, essa semana vai acontecer isso. E eu me virava sozinho lá, né? E era isso que acontecia realmente, né? Os sinais iam acompanhando, exercitando. Então, para mim, no início, foi muito confuso, porque tinha coisa que o Espírito me falava, vai lá e diz isso para a pessoa. Cara, isso é de mim ou é do Espírito? Ou é do meu coração, da minha mente, ou é do Espírito Santo mesmo, né? Esse é o grande segredo. Mas se você estiver andando no Espírito, deixa Deus te usar. Aleluia. Agora, você está andando na carne, está pecando, mas vem para a igreja, Deus está te usando, é do diabo, viu? Não tem nada a ver com o Espírito aí. Então, você está andando no Espírito, cara, deixa Deus te usar. Vai lá e abraça a pessoa, vai lá e fala uma palavra que abençoa ela, fala do amor de Jesus, certo? Eu costumo sempre dizer assim, no culto de ceia, examine-se, pois, homens a si, mas não é só no culto de ceia, não. Todos os dias nós temos que examinar a si mesmo. Se você está vivendo uma vida com Deus e Deus te dá uma revelação para alguém, se for bênção, entregue logo. Agora também, se for correção, eu sempre sugiro que peça sinais ao Senhor. Por quê? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de morte. Deus, ele é Deus de vida. Ele aponta o pecado, mas ele aponta o caminho. Ele aponta a desgraça que estava para acontecer, mas ele também aponta, aleluia, o local de graça, de misericórdia que você poderia ir. Então, sempre pense nisso. Como é que eu receberia essa palavra se fosse eu? Então, a gente tem que ter o amor que foi falado, o zelo. Um bom, excelente teste para isso é a palavra de Deus. É por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Se você não passa tempo meditando na palavra de Deus, então qualquer coisa vale. Já teve várias vezes, o melhor teste é a palavra de Deus. Teve várias vezes que o povo chega em mim, eu tenho uma palavra para você. Eu falo, então vai. Se a palavra que essa pessoa está entregando para mim não bate com o que Deus já me deu, tá? E Aleluia. se passou, não bate com a palavra dele, que eu alimento da palavra dele, e pela graça de Deus eu posso discernir que é um outro dom, se não está batendo,
falou, ok, tchau, tchau. Não significa nada. Agora, se está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com o que Deus já falou em tua vida, aí então é bom você dar crédito e prestar atenção. Eu sempre falo, julgue a profecia de acordo com a palavra. Julgue. Ah, pastor, a Bíblia não diz não julgueis. Ali em Mateus capítulo 7 é o juízo temerário. Mas a profecia julgue. E é isso que o Tiago está dizendo. Julgar conforme a palavra, julgar conforme a sua vida, o que está vivendo. E aquilo que você não entende, mas mesmo assim está com a palavra, também não aponte. Olha, bote no bolso. Teve um profeta que falou para mim que eu ia andar mundo afora com um jatinho particular. Ok? Olha, eu estou voando de stand-by o mundo inteiro, até agora não vi um jatinho particular, não. Mas, se aparecer alguém com jatinho particular, glória a Deus. Lembra mas de mim, eu não viu? Vou ficar, para me levar também. Eu não vou ficar... eu não vou deixar meu coração ficar tendo esse tipo de expectativa, tá entendendo? Porque a gente tem que ver o que Deus está fazendo com a gente no momento para entender qual o próximo passo. Claro que a gente caminha pela fé, mas Pedro, quando ele estava caminhando na água, ele sabia que o próximo passo dele seria na água, não seria em terra. Tá entendendo? Então não adianta você ficar ouvindo profeta que vem de cá, vem de lá, falou isso, falei. Se não bater com o que Deus falou, já para mim, se não bate com logos, palavra, e rhema, revelação dela para mim, meu irmão, pode falar o tanto que você quiser, não significa nada. E outra coisa em relação a isso, é tão profundo, que eu recebi, quando a profecia ela vem, o profeta ele pode macular a profecia de acordo com a sua visão. Isso eu acho que é uma dúvida de algumas pessoas. Eu recebi uma profecia de 2009 e 2010, que eu seria pastor, que meu ministério ia ser próspero, e eu ia ter condições de abençoar outras pessoas e ia viver bem. Eu tenho vivido isso, só que sobre o pouco Deus tem colocado sobre o muito. Então assim, ainda está para realizar algo grande, e eu creio. Porém, a gente tem que viver os processos de Deus. Não adianta você querer já sentar na janela do avião, né? Não vou ser aquela profeta lá que fala, é o iPhone XR para o 12, né? Mas assim, tem que entender os processos. Eu tenho que falar porque é mais forte do que eu. Tem que entender os processos de Deus na sua vida, e no tempo oportuno Deus vai te abençoar. Amém? Falaram alguma vez? Como amarrar um demônio? Nesse caso aí, obviamente, vamos responder uma pergunta. Quando você está trabalhando com alguém que está demonizado, né? Demonizado, você vê o demônio? Naturalmente falando? Não. Então, você não está amarrando demônio, você está amarrando uma pessoa, certo? Primeira coisa. No espiritual, você dá uma ordem para que o demônio seja amarrado. Obviamente, não é por pessoas. Então, se é um ser espiritual, tem que ser por um ser espiritual, certo? A Bíblia ensina que os anjos são espíritos ministeriais a serviço daqueles que creem. Então, é por isso que, igual o Wilson falou, eu não estava orando para anjos, quando naquela experiência. Eu estava dando ordem aos anjos que estão ao meu serviço, porque eu creio. Essa é a palavra de Deus para mim. Então, quando eu estou ali trabalhando, tá? Eu estou em guerra. A autoridade foi dada aos homens, seres humanos, não aos anjos. Eu dou ordem aos anjos porque são espíritos ministeriais a serviço daqueles que creem. Então, os anjos, quando você dá uma ordem, eles obedecem. Muitas vezes você está trabalhando, orando para alguém, e o demônio está fisicamente ativo, e você pode dar essa ordem, e o trabalho vai ficar menos agitado, tá? E às vezes ele fica totalmente controlado, porque depende da manifestação, tá? Se é uma manifestação onde o demônio está totalmente em controle da consciência daquela pessoa, é muito fácil trabalhar em ação com os anjos, porque é um ser espiritual lidando com outro ser espiritual, abaixo a autoridade de Jesus exercida através de você. Entendeu? Perceba que
até lá em Rio Tinto, algumas irmãs que vieram aqui são da intercessão, e está Cristiano também, que participa muito ativamente na hora da libertação. Quando o demônio dá muito showzinho, né, de querer bater em um, puxar outro, arrancar a roupa, a gente às vezes fica gritando com ele. Não é. Dá a ordem, e se for demônio, tem que obedecer. Não é no tom da voz. É no exercício da palavra. Deus não criou o mundo com a palavra? Você acha que Deus gritou? Eu acho. Você acha? Eu acho. Pode ser. A Bíblia não especifica se gritou ou não. A Bíblia fala que ele falou. A Bíblia fala que ele falou, não falou que ele gritou. Então, não, a Bíblia não fala que ele falou. Ele disse que com a tua palavra, né? Com a tua palavra. Com a tua palavra. Então, ele declarou. Ele não gritou. Então, o poder, o exercício da autoridade não está no tom da tua voz. Ele está simplesmente no exercício do nome de Jesus. Amém. Então, às vezes dói o ouvido, né? Que você está. A mesma autoridade aqui também exercita aqui. Dói o ouvido do demônio também. O Luciano é que nem Wilson, é bem tranquilo. Ó. Tá vendo, Luciano? Quem que é? Tem que ser mais tranquilo. Por isso que a gente fala sobre a questão da entender a Bíblia, conhecer a Bíblia. A pessoa que não quer aprofundar nos dons, né, quer exercitar os dons, precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia, colocando o que o Tiago falou sobre ele dar ordens, né, você precisa entender a quem dá ordem. Existem hierarquias na Bíblia. Se você ler a Bíblia, vai ter hierarquia de anjos, hierarquia de demônios, da mesma forma. Então, você precisa estudar sobre, né, para saber para quem você dá ordem, para quem você pede. Né? Então, na autoridade do nome de Jesus, a gente declara. Para demônio, a gente determina, a gente dá ordem. Eu não peço, demônio, por favor, por gentileza, né, libera aí. Não, é em nome de Jesus, uma autoridade que nos foi concedida. E é com esse tom, viu? Precisa usar essa autoridade. E é isso mesmo. Eu não aguento, não, eu gosto de gritar. Eu falo com autoridade. Em nome de Jesus, sai agora, resolva logo. No exercício do nome de Jesus, a autoridade. Você pode muito bem cochichar no ouvido e ordenar o demônio sair e obedecer. Você não viu algumas vezes que eu boto o dedo no ouvido e falo bem baixinho na questão da libertação? É justamente por isso. Fez muito show, falo, dou uma ordem e acabou. É espiritualmente. Porque a partir do momento que a gente tenta medir força com o demônio, aí ele pode machucar a pessoa que está recebendo oração e pode causar mais dano ainda. Né? No Haiti, a gente teve uma experiência onde uma menina estava no segundo andar da igreja e o demônio queria jogar ela de lá. Então, a gente tinha que... não só a gente estava utilizando a autoridade, a força física, mas a gente tinha que segurar ela porque ela queria se jogar. Quando nós começamos a dar ordem aos anjos ali para trabalhar em cooperação, o trabalho ficou muito mais baixo controle. Então é importante você saber dar ordem aos anjos em auxílio nesse trabalho, para que, especialmente se você estiver sozinho, e aí? O apóstolo Wilson, Belinha vai falar, mas o apóstolo Wilson, ele chegou para mim agora e disse assim: pessoal, está tarde, é melhor a gente só responder rapidamente. Vocês querem que a gente siga ou para? Amém. Belinha, pode falar rapidinho, Belinha. Que eu acho que é dentro daquilo que ele está falando, né? Dá o microfone para ela. Hã? Dá um microfone para ela. Ele dá o microfone lá, tem esse aí, ó. Se o mar me... Deixa eu ver. Eu acho que fica impossível. Ficou massa, ficou bom. Tá bonito. Para saber se, assim como tem nomes, os demônios têm alguns nomes, os anjos também têm os nomes específicos para a questão de libertação. Para determinado. Se os demônios têm nomes e se os anjos têm nomes, é isso? Os demônios têm os nomes dele, demônio X, Y, em cada área. Do mesmo jeito são os anjos, quando está sendo a parte da libertação. Eu chamo, por exemplo, o nome de que anjo? Entendi. Existe um anjo se é necessário para ser chamar o nome do anjo necessário para isso. Eu quero responder essa daí.
Então responda. A Bíblia fala assim de anjos. Na Bíblia nós vemos referências ao anjo Gabriel, ao anjo Michael. Se não me engano, Gabriel, ele é o que rege sobre a nação de Israel. Não é? Ou é o Michael? Acho que se não me engano, Miguel e Gabriel. Não, um deles, ele exerce autoridade em proteção da nação de Israel, até os dias de hoje, ok? E os dois são arcanjos. E existe também ali, quando Ezequiel teve a visão dele, ele viu os querubins, certo? O nome deles era querubins. Então, o arcanjo tinha o arcanjo Miguel, Gabriel, certo? E também sabemos que Lucifer é um anjo. E ele também era um anjo de alta hierarquia. Você vê alguma outra referência a nome de anjo na Bíblia, a não ser esses? Não. Não. Então, eu recomendo não entrar nessa área. Porque você entra nessa área, nome de anjo e não sei o que, você dá muita vazão a você entrar em heresia. E tem muita gente aí que já está em heresia. Tem gente que fica enfatuado com o nome de anjo. Quando você começa a ficar enfatuado com qualquer outro nome, que não é o nome de Jesus, no teu ministério, no teu exercício de autoridade, você abre espaço para heresia. E demônios. E nome de demônio. Vai para o quinto inferno. Qual o seu nome? Não interessa se você é o pim-pim-pim do bam-bam-bam ou dadadadadadã. Entendeu? É perigoso quando você entra nessa área. O nome do muito anjo. Cuidado. Tá. É muita vazão, dá lugar para heresia. O nome que você tem que se preocupar no exercício da autoridade é Jesus. Aleluia. Anjo, não importa. O trabalho dele é servir. Eles não querem receber glória. Os anjos não querem receber glória. De Deus, né? Os anjos de Deus. Então você não tem que saber o nome de anjo. Você tem que obedecer, servir o rei. Agora e eternamente. O rei é Jesus. E essa pergunta é muito boa, porque tem gente que já começa, o diabo ele usa isso para aumentar o orgulho, a vaidade. Eita, fulaninho, um anjo se revelou para fulaninho, um anjo se revelou para ciclaninho. Irmão, é Jesus que se revela. Isso é muito sério, porque a gente conhece, José conhece, eu conheço igrejas aqui em João Pessoa, que agora, o anjo Miguel entrou, o anjo Rafael vai fazer isso aqui, o anjo a nossa coroinha. Como diferenciar o que é a vontade de Deus e o que é a voz de Deus, e o que é apenas coisas da minha cabeça? Propósito, já foi respondido. Deus entrega sonhos a nós, revelations. Sei lá, mas... A Bíblia diz que os idosos sonharão, né? Os idosos sonharão. Ele está dizendo. Sonharão. Joel 2. Olha o presbítero Iris ali, ó. Aleluia. O pessoal está sonhando aí, não? O presbítero Iris está mais novo do que muito jovem aqui, viu? Eu não sei qual é o sentido, se é sonho de eu alcançar meu sonho ou se realmente é um sonho de revelação. Alcançar sonho pessoal. Tá ligado, tá vinculado ao reino de Deus. Cara, teu sonho tá ligado, conectado com os céus. Não tá ligado com o reino de Deus, é um sonho pessoal. Cara, o teu sonho pessoal morre na terra. Só isso. Eu tenho um sonho de uma profissão. Quero alcançar minha profissão. Eu vou fazer faculdade, vou me especializar, vou tornar um profissional, vou tornar um grande profissional. Tudo isso é natural. É um sonho natural. E precisamos de ter. Eu preciso ser um profissional. Preciso ser alguém de referência. Agora, eu tenho um sonho que é vinculado, é ligado ao meu propósito no reino de Deus. É diferente. É algo que vai para o céu. É algo que vai me levar no futuro. Vai me levar para a vida eterna, né? Agora, posso ligar o meu sonho de criança, de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser um enfermeiro, de ser qualquer coisa, vinculado ao reino de Deus, como?
Na minha profissão, onde eu estiver, eu tenho que testemunhar que eu sou cristão, testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, testemunhar como eu sirvo a Cristo, é ligado ao reino dos céus. Amém. Ok? Perguntar o nome de demônio ajuda a expulsar? Ok. Quando Jesus expulsou o demônio do demoniac, lá em Getsemane, não, Gesseria, como? Não, Getsemane não. Mano, Gadareno, ele me endurou. É o demônio de Gadara. Okay. O local é irrelevante. Quando Jesus expulsou o demônio, que ele comanda os demônios a irem a manada de porcos ali e tal. Quando ele vem a Jesus e começa a falar: você é o Filho de Deus, que quer comigo? Vem me torturar antes do tempo? Então, eles sabem que eles são torturados. Aí sabemos alguma coisa. Torturar, o que é tortura? O inferno é tortura suficiente para os demônios. Imagina para nós. Entra a gente ir para o inferno, a gente fala: eu sou do cão. Tem gente adorando o diabo aí, indo para o inferno, tem meia noção, tá achando que vai lá festar, botou vai ser festa beber no todos, inferno, né? acham. Nem os demônios querem ir para lá. Agora, quando Jesus comanda aquele jovem, fala: qual é o seu nome? Ele não pergunta, ele dá uma ordem. Qual o seu nome? É mais que uma inquisição do que uma pergunta. Qual o seu nome? Ele fala: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, o nome, ele deriva ao caráter de função daquele demônio. A função do demônio é o nome dele. Então, se o demônio, se o trabalho dele Prostituição. Prostituição é o nome dele. Ganância. Medo é o nome. Ele se identifica com a função dele. O demônio, no exemplo de Jesus ali, com o jovem, ele é legião, porque eram muitos. Era uma legião de soldados romanos, em torno de 3.000 soldados. Então, 3 a 5 mil. Então, você vê, é muito. Então, ali tem uma hierarquia ali dentro. O nome pode sim auxiliar, porque se o tormento daquela pessoa é medo, ansiedade, se é algo de ordem espiritual, o mal espiritual se manifesta mediante aquele nome. O nome dele é o trabalho dele. Está entendendo? Então, nesse caso, em processo de libertação, saber o nome do Ajuda. auxilia a achar a brecha que está sendo dada. Auxilia. Eu vou te dar um exemplo que já aconteceu, que eu sempre conto aqui. Teve um determinado gabinete que o demônio ele não saía de jeito nenhum. E foram meses de gabinete e horas cada gabinete. A tal ponto que a gente torturou, né? A gente não, os anjos torturaram, né? Com algumas técnicas que a gente tem da questão de autoridade. E o demônio revelou um assassinato, um homicídio. Né? E até então disse: homicídio, uau, homicídio, como pode ser homicídio? Aí a pessoa tinha abortado e do ventre tinha feito trabalho a questão toda. Então você percebe que quando ela tornou, ela disse: quem foi que lhe contou? E ali começou um choro, quebrantamento, a confissão, e foi quando o demônio foi embora. Então, assim, existem processos, situações que ele se manifesta, homicídio. Na Bíblia, no Velho Testamento, quando você lê o Velho Testamento, aquelas histórias quando os 2 homens vinham visitar ali Isaac, que eram 2 anjos de Deus, qual era a primeira coisa que os homens do Velho Testamento, os homens de Deus do Velho Testamento faziam quando os anjos de Deus vinham visitar eles com a mensagem de Deus? Quem lembra? Não. Eles queriam saber qual o seu nome. Qual é o seu nome? E muitas vezes os anjos de Deus, ou alguns casos era Jesus mesmo ali, ele não dava o nome. Por quê? A questão do nome no Velho Testamento tinha a ver com exercício de autoridade. Se eu sei o seu nome, então agora eu posso ter autoridade sobre você. Tinha essa percepção de se eu conhecer o teu nome, eu tenho autoridade sobre você. Tanto é que na Bíblia,
nomes têm significado. Tem um significado. Todos não. Então, um nome, geralmente a pessoa, a Rebeca, né? Acho que foi Rebeca, que ela, não foi ela que teve, uma das esposas de Jacó morreu, né? Uma delas morreu, Raquel. Ela morreu durante o parto. E o nome do filho, ela foi uma coisa assim, tipo, Benjamin, que significa a minha dor, minha morte, uma coisa assim. Quem lembra? Sobre a dor e uma coisa assim. Então, o nome dele foi dado pelo que aconteceu. Então, ali, toda vez que o nome era proclamado, aquele evento era referenciado. Então, o evento se associava ao nome. Perfeito. Entendeu? Qual a diferença entre o dom da sabedoria e o dom do discernimento de palavras? Pode, fica à vontade, vocês aí. Sabedoria, discernimento. Bota Okay? ele para trabalhar, que ele sempre bota a gente para trabalhar. Ok. Sabedoria e discernimento. Discernir, eu posso discernir mediante a palavra. Por exemplo, se eu conheço a palavra de Deus, tá? Eu posso discernir uma ocasião de acordo com a palavra de Deus. Deus pode falar comigo mediante a palavra. Sabedoria é como aplicar o conhecimento. Eu posso saber uma coisa, mas não saber. Eu posso conhecer a palavra de Deus, não saber como aplicar. Sabedoria é saber aplicar. É como aplicar na sua vida. Conhecer. Discernimento é o mesmo que conhecer. Eu conheço, eu sei, eu posso discernir o certo do errado. Eu sei que é errado matar, tá? Eu sei que é errado matar. Sabedoria é não matar, porque eu sei que é errado. Tá entendendo? Eu sei, discernimento eu sei que é errado roubar, porque está nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, certo? Sabedoria é saber que uma das leis de Deus é não roubar. Não, quer dizer, discernimento é saber. Sabedoria é aplicar. Eu não vou roubar. A palavra de Deus que não roubarás, portanto, eu serei uma pessoa cheia de sabedoria. Eu não farei isso. Porque não adianta você conhecer medicina e não aplicar. Você pode ser um bom estudante de medicina e não saber aplicar. Então, o médico ele é bem pago porque ele tem o conhecimento, o discernimento em aplicação. Discernimento, sabedoria. Um sem o outro, não adianta. Só acrescentando, a gente sempre está batendo nessa tecla, em buscar os melhores dons. E você vai encontrar sabedoria na palavra. Aleluia. Não tem como você falar, eu vou desenvolver sabedoria. Se for fora da Bíblia, você não vai desenvolver sabedoria. A sabedoria é natural. A sabedoria espiritual, que é o dom mesmo, ela vem do Espírito para você, de uma busca. Estudar, ler a Bíblia, né? Ter metas de aprofundar nos livros da Bíblia, nos evangelhos da Bíblia. Aí você vai encontrar sabedoria. Verdade. Na palavra. O discernir a palavra também acrescentando o que o Tiago já colocou, você sabe aquele texto onde diz que você retém o que é bom né? Cara, isso é natural. Reter sempre o que é bom. Isso não é espiritual, isso é natural. Eu estou julgando o que é bom e o que não é. Agora, o discernimento, ele vem do Espírito quando você vê isso é de Deus, não é. Amém. Eu tenho um exemplo que eu sempre faço, eu utilizo, né? É uma técnica. Quando alguém vai ministrar sobre a minha vida, primeiro eu pergunto ao Espírito Santo, é de Deus? É de Deus? O Espírito precisa confirmar comigo, senão eu não recebo. Amém. Glória a Deus. Ok. Pera aí, isso aí. Para que a pressa, Vazão? Não estou com pressa não, Escuta porque aqui. o pessoal está abrindo a boca. Esse é um dos mais importantes coisas que você deve lembrar. Discernimento e sabedoria. Isso é importante, gente. Você precisa dos dois. Discernimento você vai adquirir mediante... Quem foi que fez essa pergunta? Mediante o conhecimento da palavra de Deus. Discernimento. Sabedoria é aplicar.
Os dois são dons de Deus, é graça de Deus. Aqui, hoje eu li na Bíblia, Salmo 25. Aqui, ó. Olha o que diz Salmo 25, versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Se você teme a Deus e você não se medita na palavra, como que Deus vai te instruir? Isso é discernimento. Isso é discernimento. Oh, glória. Sabedoria é todo dia, por decisão sábia, você vai alimentar-se com a palavra de Deus. E à medida que você vive o dia a dia, você vai discernir a palavra no seu dia a dia. Aí você vai saber aplicar, porque Deus te dará. Tá bom? Penúltima pergunta para a gente encerrar. Perdão. Deixa eu adicionar isso aqui. Adiciona. Olha aqui, no mesmo verso. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá, discernimento, no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade. E os seus descendentes, aí ó, falando de herança, herdarão a terra, governo. Aí, agora, o último verso aqui. O Senhor confia os seus segredos aos que temem. Amém. E os leva a conhecer a sua aliança. Sabedoria. É forte. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se eu não tivesse lido a palavra hoje, eu não ia discernir essa palavra para vocês. É forte. Salmo 25. Salmo 25, versículo 12 até o 14. Eu diria ler tudo, porque 12 ao 14. 10. Quando você diz, Tiago, você não, viu? Quem escreveu é o Senhor. Diz toda a língua confessará. Significa que o que é o órgão do corpo humano, propriamente falando, ou seja, todo ser humano ou todos os idiomas confessará que Jesus é o Senhor? imagina os céus se abrirem, ok? Imagina você ver, a Bíblia fala que the skies will be open, os céus se abrirão. Imagina de repente que o céu se abrir como um zíper, e a glória de Deus é revelada aos teus olhos nus. O que tu faria? O que tu faria? Pensa nessa cena. Vocês gostam de ir no cinema? Você se impressiona com os efeitos visuais de filmes de cinema? Muita gente fica impressionada com o último filme aí. Videogame é melhor. Videogame. Imagina o céu se abrir e o Rei dos Reis aparecendo ali. Quem não vai se prostrar e confessar? É verdade. Hã? A alegria de ver o Flamengo ganhando do Vasco é tão grande, imagina, nem se compara com aquilo que vai vir. Só para quebrar o gelo, viu, irmão? Vocês estão muito sérios. Última pergunta para a gente terminar. Só eu que fiz o ar, verdade? Como reconhecer se a pessoa é possuidora de algum dom realmente? Como saber que eu tenho esse dom? Todos nós temos os dons. Todos. Temos dons. Certo? Temos chamados, temos dons. Agora, qual dom que eu tenho? Todos. A Bíblia diz que quem ministra é o Espírito. Basta ser necessário para a edificação do corpo. Qual dom está sendo necessário naquele momento? Que eu estou ministrando, que eu estou orando por uma cura, estou orando por uma libertação, orando por um sinal, eu estou pedindo a revelação da palavra. Qual dom é necessário naquele momento? Quem ministra é o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito é o mesmo, então os dons é o Espírito quem conduz, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um canal, pelo poder que opera em nós. É isso. Eu não posso limitar os dons. Nós temos todos. Agora, é necessário? Eu estou indo evangelizar? Então eu preciso de falar da palavra do amor de Deus. Quem aqui já fez o seminário Autoridade? Quem aqui quer fazer o seminário Autoridade? Amém. Ok. Amém. Pode adicionar aí? Vai adicionar, mas deixa eu falar antes de você adicionar. É a mesma coisa de um médico cirurgião, clínico geral, todos nós somos. Mas dependendo do propósito e do chamado, aí vai ser ortopedista, ginecologista, oncologista, dermatologista.
Deus vai direcionar para cada chamado. Porém, todos nós seremos médicos. Só adicionando isso aí, a pergunta aí, o pastor. A pergunta, lê a pergunta novamente, rapidinho aí. Como reconhecer se a pessoa é possuidora? Peraí, é porque o presbítero deu um espirro ali, Antônio Filho quase corre, velho. Como reconhecer se a pessoa é possuidora de algum dom realmente? Como saber se tem dom? Primeira coisa, você não possui dons. O Espírito Santo de Deus é detentor de todos os dons. A ti é confiado uma especificação de dons por sua limitação de tempo e espaço. Você é mortal, meu amigo, você não é eterno ainda não. Então você não tem tempo suficiente para desenvolver todos os dons, mas o Espírito tem. O Espírito é Deus. Ele não é limitado por tempo e espaço. Ele criou o tempo e espaço. Então, assim, olha o que diz na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Vou dizer uma coisa aqui séria. Eu sei que tem gente que gosta de entrar na glória e expressar o que você está sentindo, a manifestação do Espírito. Você tem que se perguntar se o que você está fazendo e que você fará é visando o bem comum do corpo. É visando o bem comum. Se a sua pergunta, se a sua resposta é, me faz sentir bem, você deve perguntar, isso vai fazer o meu irmão, a minha irmã sentir bem aqui? Porque se a sua resposta é não, fica quieto. Visando o bem comum. Visando o bem comum. Aí continua, pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, o outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, outro, fé, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, pelo único Espírito, e continua, há outro poder para operar milagres, outro profecia, discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, enfim. Mas aqui tudo fala lá em cima. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. É dado. O que é dado é uma grande responsabilidade sua, como você vai cuidar daquilo. A Bíblia também fala que uma vez que Deus dá um dom, Ele também não te retira. Então, como você vai manusear aquilo, é responsabilidade sua. E também você vai ter que responder pela forma que você manuseou. Se você pegou o seu dom, guardou no seu bolso, escondeu ali para o resto da sua carreira cristã, você não fez um bom trabalho com o seu dom também não. Mas se é pelo bem comum, olha, essa é uma questão. Tem muitas pessoas que pensam de uma forma assim. Deixa eu falar como a gente pensa. Assim. Em relação a isso aí, na hora da palavra, estava tendo uma desordem total na igreja de Coríntios. Ninguém sabia o que era pregação, louvor, dízimos e oferta, ninguém respeitava ninguém. E estava tendo concorrência. Como assim? Um se considerava mais superior que o outro. Então, Paulo, quando ele vem para doutrinar isso, se for falar em língua estranha, que haja intérprete para que todo entenda. Porém, como eu sempre falo, na hora do louvor, na hora de adoração a Deus, tem liberdade, porque está um momento espiritual. Porém, aqui na IBTA, todos vão saber o que é palavra, o que é oportunidade, o que é louvor, o que é momento de adoração. Não vai ter desordem. No contexto que Paulo estava falando isso, era uma desordem total. Aí tem umas igrejas cessacionistas,
né, que estão distantes daquilo que eu acredito ser saudável, que começa a querer reprimir tudo e querer tentar dizer assim, não, o Espírito Santo vai fazer só do meu jeito, né, do jeito que a Bíblia fala, não. Então, eles começam a colocar o Espírito Santo numa caixinha. Ele é livre. Ele é livre. Então, assim, a gente tem que entender que a gente está numa igreja avivada, não uma igreja morta. Amém? Mas se quiserem acrescentar algo, pode falar. Não, essa questão, ela causa muito rachas, viu? Causa muito rachas nas igrejas. Geralmente o pastor vai ter uma posição, às vezes outro tem outra posição. O que você tem que entender é que você está se alimentando na igreja onde você está? Deus está te instruindo, você está crescendo? Então, o Espírito de Deus está trabalhando ali, tá? Agora, você quer adquirir mais conhecimento? Pede também discernimento, pede também sabedoria para você aplicar o conhecimento que você está tendo. O que ele disse aí, ele trouxe o contexto da igreja do Coríntios e por que o Paulo fez aquilo. Certo? Mas não se esqueça, a Bíblia fala, para o bem comum, cabe a você, a cada um, discernir por si mesmo o que é o bem comum. Eu vou te ser sincero aqui, eu já tive com pessoas que não sabiam nada de vida em Cristo. Em uma igreja pentecostal, pela primeira vez, que viram coisas que eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Então, assim, é útil, é beneficial para o corpo. Pergunta o teu pastor. Use sabedoria. Se o Espírito fala para você, faz. Mas o Espírito também não vai falar para você fazer algo que causaria uma pessoa mais fraca, escândalo, abandonar a fé. Então você tem que ter sabedoria, porque você vai responder pelo que você faz. Todos os atos. A mesma coisa, a questão das vestimentas. Aqui a gente tem liberdade. Mas a partir do momento que você peca com as suas vestimentas e ainda leva outra pessoa para pecar, então você vai pecar duas vezes e ainda outra pessoa vai pecar. Entende? Então, assim, é pedra de tropeço. Isso. Exato. Perfeito. Exatamente. É a mesma coisa com o dom de profecias. O dom de profecia é subjeto à pessoa. Exatamente. Profecia porque sujeita a pessoa. A Bíblia fala uma coisa em uma coisa. O mesmo Paulo falou isso aí. Não proibais que orar em línguas, né? Então a Bíblia, a palavra tem que ser interpretada como um todo. Aquele tópico, muita gente pega um verso naquele tópico e cria uma doutrina inteira, esquecendo que a mesma Bíblia, ela fala do mesmo tópico em outras áreas. Se o autor da Bíblia é Deus, ou o Espírito de Deus inspirou secretários, homens a escrever, então a Bíblia vai estar em conjunto, ela deve ser interpretada ao todo, não só em um verso, né? Eu ia dizer bem isso, a Bíblia se conecta. Não posso pegar um contexto, texto ali, sem contexto é pretexto para heresia. E fazer isso virar lei. Aí é onde as heresias. Pega ali um pedaço do texto, né? Esquece de qual é o contexto, qual é o momento que a pessoa está vivendo, qual é o momento que foi escrito ali, e chama todo mundo faça para isso cá. virar lei. Na verdade, é o contexto. Precisa entender tudo relacionado ao ensino do dom de língua. O que toda a Bíblia diz sobre isso. Aí eu vou criar tipo assim, o contexto. O Paulo, nem sei se eu devia tocar nesse assunto, mas o Paulo mesmo falou em questão de bebida alcoólica. Né? Pode falar. Tá ao vivo, tá? Aí Tá. é sua responsabilidade. Ele mesmo falou, se você bebe na frente de uma pessoa que tem a tendência ao alcoolismo, você está pecando brutalmente. Porque você está usando a sua liberdade para causar aquela pessoa tropeçar. Está entendendo? Então, porque a igreja, às vezes, não tem muito discernimento nesse aspecto, e em tantos outros, esse é só um exemplo, aí as pessoas preferem cessar tudo, para evitar a questão das dificuldades de interpretar e tudo mais. Entendeu? É questão de proteção. Tá? Mas, por exemplo, aí é sabedoria. Você conhece a palavra? Discernimento. Você aplica sabedoria no teu discernimento. Você discerniu, a Bíblia fala isso.
Agora aplica a sabedoria. É para o bem comum que eu vou fazer? Se pergunte, tem um cristão novo, tem uma pessoa sendo evangelizada na igreja? É a primeira vez daquela pessoa na igreja? Então é realmente de Deus para mim fazer isso? Se pergunte, porque isso aí Deus vai te cobrar. Amém.